Convocada na forma de audiência pública, atende ao requerimento número 27 de 2015 dessa comissão, de autoria do senhor senador Dário Berger, e ao aditamento número 42 de 2015 dessa comissão, de autoria do senhor senador Antônio Anastasia, para a realização de audiência pública destinada a instruir o projeto de lei do Senado número 109 de 2014, que modifica o artigo 28 da lei número 9.615, de 24 de março de 1998, de 2014, 98, Lei Pelé, para dispor sobre a dispensa por justa causa do atleta e a cláusula indenizatória esportiva a ela referente. Dando início à audiência pública, solicito ao secretário da mesa, o senhor Júlio Linhares, que acompanhe os convidados para tomar assento à mesa. Os convidados são o senhor Alexandre Agra Belmonte, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Tudo bem? Bem-vindo aí, muito obrigado. Amilar Fernandes Alves, assessor jurídico da Confederação Brasileira da CBF. Rinaldo José Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Pedro Fida, advogado especialista em Direito Esportivo e de Entretenimento. E o senhor Nilton Macedo Machado, presidente do Avaí Futebol Clube, que está chegando. Gostaria de dar as bem-vindas aos senhores convidados e agradecer desde já pela contribuição de cada um para este importante debate. Informe que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e contará com os serviços da interatividade com o cidadão Alô Senado, através do telefone 0800 61 2211 e e-Cidadania, por meio do portal www.senado.gov.br/e-Cidadania, que tramitará ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Como é de praxe aqui nessa comissão, tem sido, né? Eu vou fazer uma fala aqui bem breve e logo em seguida passarei a presidência para o autor do requerimento, o nosso amigo e senador Dário Berger. Hoje estamos reunidos nesta audiência pública para instruir o projeto de lei do Senado número 109 de 2014, de autoria do senador Alfredo Nascimento. A proposição faz mudança ao artigo 28 da Lei Pelé e trata da dispensa por justa causa do atleta profissional, assim como da cláusula indenizatória desportiva. Sabemos da importância de atualizar a legislação com o intuito de melhorá-la. Contudo, o referido artigo, que trata da atividade do atleta profissional, foi alterado recentemente pela Lei 12.395, de 2011, e trouxe mais segurança jurídica aos contratos de trabalho dos jogadores profissionais de futebol, pois a eles suas determinações são obrigatórias. Entre as alterações trazidas, podem-se citar exatamente as duas às quais se pretende modificações: a cláusula indenizatória desportiva e as regras sobre o fim do contrato especial de trabalho desportivo. No entanto, julgamos ser válido o debate, pois a legislação foi omissa no que se diz respeito à dispensa motivada do atleta, regulada anteriormente pela Lei número 6.354, de 1976. Essa lei, em seu artigo 20, listava condições de justa causa para a rescisão do contrato de trabalho e eliminação do futebol nacional. Por isso, o debate sobre esse assunto é relevante. Eu, inclusive, estava conversando agora com o senador Dário Berger sobre uma situação em relação à justa causa que eu passei na minha época que jogava no Flamengo em 99. Acabei ganhando esse processo, um processo que durou 7 anos, então eu, mais do que ninguém, tenho experiência e sofri na carne algumas situações bem difíceis e diferentes do nosso futebol. A minha situação, com certeza, ela foi uma situação bem atípica. Eu acredito que não há nenhum caso desse da história do nosso futebol, mas quero dizer aos senhores aqui presentes que, com certeza,
esse assunto é um assunto de grande relevância para o nosso futebol, principalmente nesse momento que a gente tem acompanhado todos os acontecimentos, todas essas notícias bem tristes e negativas que vêm aparecendo diariamente sobre os dirigentes aí, as pessoas que comandam o futebol, tanto mundial como aqui da América do Sul, Europa e principalmente aqui no nosso país. Sei que os senhores sabem que eu sou autor fiz a acolhida das assinaturas para a CPI. Essa assinatura já está próxima de ser instalada, só faltando agora alguns líderes indicarem seus representantes. Eu acredito que essa semana seja feita essa indicação e, no máximo, semana que vem a gente já tem a possibilidade de abrir essa CPI e, através dessa CPI, eu acredito que a gente possa dar aí uma nova cara, uma repaginada no nosso futebol e, principalmente, uma moralização. É o que realmente o nosso futebol está precisando já há alguns tempos. E principalmente no que se refere a esses dirigentes que tomam conta da CBF nesses últimos 20 anos. Enfim, muito obrigado a vocês pela presença. Eu acredito que daqui possa sair grandes ideias e ideias realmente importantes e relevantes para que a gente possa ajudar numa construção de um novo futebol, de um futebol mais moderno também, que é o que nós precisamos. Passo aqui a presidência ao autor do requerimento, ao senador Dário Berger. Por favor, senador. Senhores convidados, obrigado pela presença, sejam todos bem-vindos. Recebi a importante, porém desafiadora missão de relatar o projeto de lei do Senado Federal de número 109/2014, de autoria do então senador Alfredo Nascimento, que tem por objetivo alterar a Lei Pelé, a Lei 9.615 de 1998, e em especial o seu artigo 28, criando a figura da dispensa motivada ou por dispensa por justa causa dos atletas. Essa dispensa por justa causa de atletas já foi prevista na Lei número 6.354 de 76, que foi revogada pela Lei número 12.395 de 2011, gerando um vácuo legal para essa hipótese. Hoje, as questões relativas à dispensa motivada de atleta têm sido resolvidas com construções jurisprudenciais, entendendo cabíveis a aplicação do artigo 482 da Consolidação da Lei do Trabalho. O projeto em questão reintroduz a hipótese da dispensa motivada do atleta por inclusão de sua modalidade esportiva e expressamente prevê a possibilidade de indenização economicamente equilibrada ao contratante, em caso de dispensa motivada ou por justa causa do atleta. São propostas as seguintes alterações ao texto da lei, todas ao artigo 28,
que trata das cláusulas obrigatórias do contrato especial de trabalho desportivo. Em síntese, o projeto de lei apresentado insere a letra C no item 1 do artigo 28, possibilitando o pagamento da indenização à entidade de prática desportiva, na hipótese de dispensa motivada do atleta. Insere ainda o item 6 ao parágrafo 5º, prevendo nas hipóteses de dissolução do contrato a dispensa motivada do atleta. Insere também o parágrafo 11 ao artigo 28 também, estabelecendo que constitui justa causa para a dispensa do atleta, além das arroladas nas alíneas A a L do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, a eliminação também do atleta imposta pela entidade de direção desportiva máxima nacional ou internacional. Então, senhores convidados, senhores senadores, pela abrangência e relevância do tema, que afeta de forma significativa todos os segmentos esportivos, suas entidades e atletas, sugerimos, junto com o senador Antônio Anastasia, a presente audiência pública, buscando ouvir a sociedade com o intuito de aprimorar, se for o caso, o projeto ora em questão. Muito bem. Como os senhores sabem, desde o advento da Lei número 9.615, de 24 de março de 1998, a conhecida Lei Pelé, que se constituiu num gigantesco e essencial aperfeiçoamento das relações de trabalho desportiva no Brasil. Contudo, a despeito da sua importância e da sua propriedade, a Lei Pelé não pode ser ainda considerada uma lei ou uma obra acabada. Isso explica porque, desde a sua edição, essa lei já foi objeto de inúmeras modificações. Dando continuidade, e como relator da matéria, passo imediatamente, presidente Romário, a fazer algumas indagações, evidentemente depois, com muita honra, passo a palavra para Vossa Excelência dar continuidade. As questões sugeridas ao projeto são basicamente as seguintes. A crise do futebol brasileiro exige de todos os segmentos envolvidos um esforço sinérgico e criativo. Nesta Casa Legislativa, temos procurado produzir contribuições em diversos campos. E o PLS número 109 de 2014 é uma das importantes iniciativas que temos pela frente. A presente audiência pública consiste numa oportunidade privilegiada para aprofundarmos a discussão dos possíveis efeitos dessa proposição. Dessa forma, eu gostaria de indagar os nossos candidatos, nossos convidados, melhor dizendo. Como avalia a introdução da possibilidade da dispensa de atleta nos casos em que eles não cumprem exatamente com as suas obrigações? Qual seria, em suas opiniões, a melhor solução para preservarmos os clubes contratantes, sem que sejam comprometidos os direitos trabalhistas dos atletas? O projeto que ora examinamos pode ser considerado, nesse sentido, satisfatório? Em que outros aspectos o projeto tem relevância para o setor? Item 2. Nesse contexto, um tema que precisa ser analisado em detalhe é o da transferência do atleta para outros clubes e o da questão da cláusula indenizatória desportiva. A proposição introduz a obrigação do pagamento à entidade de prática desportiva no caso de dispensa motivada do atleta. Portanto, como avaliam também os nossos candidatos essa modificação proposta? Terceiro, a Lei Pelé representou um avanço, como eu já falei, nas relações de trabalho entre entidades esportivas e os atletas.
mas sofreu, principalmente em 2011, uma significativa alteração. E aí vem a pergunta: se os debatedores identificam também no texto da lei outros itens que já suscitaram ou possam suscitar conflitos, de maneira que possam ser efetivamente discutidos nessa audiência pública. Bem, isto posto, e na qualidade de relator da matéria, tenho a honra de receber aqui os nossos convidados. Tenho a honra de receber os nossos convidados. Eu pergunto ao presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, senador Romário, se ele deseja usar a palavra antes dos nossos convidados. Presidente, obrigado. Não, pode deixar que os convidados façam suas exposições, depois a gente entra no debate. Muito obrigado. Beleza. Agradeço ao senador Romário. Então, vamos aos nossos convidados. Queria repetir que encontra-se presente aqui, com muita alegria para nós, e o recebemos com muita honra, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, doutor Alexandre Angra Belmonte, e também o assessor jurídico da Confederação Brasileira de Futebol, Amilar Fernandes Alves. Também o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, senhor Rinaldo José Martorelli. O advogado especialista em Direito Esportivo e Entretenimento, o doutor Pedro Fida. E estamos aguardando a presença do doutor ex-desembargador e presidente do Avaí, Nilton de Macedo Machado. Eu indago os nossos convidados, quem gostaria de iniciar a nossa participação. Com muita honra, vamos ouvir então o ministro do Superior do Trabalho. Presidente, muito obrigado. Agradeço o convite, saúdo Vossa Excelência e com isso também, na sua pessoa, os demais senadores presentes. Saúdo o senador Romário, por quem tenho grande admiração, não só como ex-jogador e por tudo que fez pelo Brasil, como também pela importante função agora desempenhada. Saúdo também os demais componentes da mesa e o público presente. A questão da dispensa do atleta por justa causa e, consequentemente, a cláusula indenizatória desportiva, que é exatamente o que é proposto, é uma questão que já vem me preocupando há algum tempo e que já foi objeto, inclusive, de artigos meus relacionados ao assunto. O atleta, ele, em relação ao contrato especial de trabalho desportivo, ele tem deveres. Alguns decorrem diretamente da CLT, que são o de obediência e que é resultado da subordinação para o cumprimento das diretrizes gerais e ordens específicas. O de diligência, para o cumprimento das tarefas com indispensável cuidado. E o de lealdade e fidelidade direcionado à observância de conduta ética, direcionada ao fiel e, quando necessário, sigiloso cumprimento das obrigações inerentes ao contrato, não vai o atleta profissional revelar as táticas do jogo. Ao respeito físico e moral da pessoa do empregador, prepostos e colegas de trabalho, e, finalmente, ao esforço e dedicação necessários a um rendimento qualitativo esperado, ou seja, compatível com as aptidões e a capacidade física e intelectual do trabalhador. Isso é, em síntese, o que se extrai da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Além desses gerais da CLT, há os deveres específicos da Lei Pelé, que conhecemos e que são: artigo 8º, tomar parte em competições dentro ou fora do país. Parágrafo 4º do artigo 28, de submeter-se à concentração, que não pode ser superior a 3 dias consecutivos por semana, desde que esteja programada qualquer partida, prova ou equivalente, amistosa ou oficial. Ainda que a concentração seja bastante questionada atualmente, ela consta como um dever na Lei Pelé.
Parágrafo 4º, 3º e 6º do artigo 28, cumprir a jornada de trabalho normal desportiva de 44 horas por semana, que pode ser distribuída como for o mais razoável, né? Ou seja, não vamos pensar naquela história de 8 horas por dia, não é assim. Essas 44 horas por semana vão ser distribuídas durante a semana. O legislador não fixou o limite de 8 horas por dia. E a disponibilidade para viagens. Artigo 3º, 1 e a 3, participar dos jogos, treinos, estágios e outras sessões preparatórias de competição, com aplicação e dedicação. Preservar as condições físicas que permitam ao atleta participar das competições esportivas, submetendo-se aos exames e tratamentos clínicos necessários a essa prática. E, finalmente, exercer a atividade esportiva profissional de acordo com as regras da modalidade e normas que regem a disciplina e a ética desportivas. Então, essas obrigações, esses deveres, são específicos da Lei Pelé em relação aos atletas profissionais. E quais são os efeitos do descumprimento desses deveres? O direito da entidade de prática desportiva de fazer atuar o seu poder disciplinar por meio de sanções. Objetivos do poder disciplinar, pedagógico e exemplar. Visa restabelecer a correta execução do contrato e a ordem interna, principalmente nos esportes coletivos, em que, às vezes, a conduta de ela interfere na conduta dos demais colegas, dos demais atletas. Na impossibilidade, diante da natureza ou reincidência do comportamento do atleta, pode a entidade de prática desportiva dar por findo o contrato. O que estatui a Lei Pelé sobre a despedida motivada do atleta? Prevê no artigo 28, parágrafo 5º, 3º, o término do contrato desportivo por falta grave do empregador, com incidência da cláusula compensatória desportiva. Então, se o empregador descumprir as obrigações do contrato, nesse caso, tem a atleta direito ao rompimento do contrato, recebendo a cláusula compensatória desportiva que for ajustado, se não houver esse ajuste, no limite que a lei estabelece. Só prevê no artigo 28, 1, A e B, a terminação do contrato por ato do atleta, com incidência da cláusula indenizatória desportiva nos casos de transferência do atleta, durante a vigência do contrato, retorno do atleta às atividades profissionais em outra entidade de prática desportiva no prazo de até 30 meses, e quanto à despedida do atleta por justa causa? O artigo 28, parágrafo 5º da referida lei, dispõe que a dissolução do vínculo com a entidade esportiva ocorre com o término da vigência do contrato ou seu distrato. Então, se o contrato que é por prazo determinado chega a seu fim, ou se houver entre as partes um ajuste para o rompimento do contrato, nesse caso, então, ocorre a dissolução. Com o pagamento de cláusula indenizatória desportiva, sanção ao atleta no caso de transferência durante o contrato ou de retorno às atividades desportivas em outra entidade. E com o pagamento da cláusula compensatória desportiva, sanção à entidade desportiva por dispensa imotivada e resolução por inadimplemento salarial ou as demais hipóteses do artigo 483. Exigir esforço desmedido do atleta, não cumprir outras obrigações referentes ao contrato, enfim, aquilo que a CLT estatui a respeito e que subsidiariamente é aplicável à Lei Pelé, a Lei 9.615 de 98. Então, o que nós verificamos é uma omissão da lei sobre a despedida por falta grave do atleta. A lei não faz qualquer referência a esse assunto. A transferência do atleta durante a vigência do contrato de trabalho e também o retorno dele às atividades profissionais em outra entidade de prática desportiva, no prazo de até 13 meses, são as únicas hipóteses de rompimento motivado previstas. Não que a lei não preveja rompimento motivado, ela prevê, nesses dois casos apenas, mas não por outro tipo de conduta do atleta. Havendo omissão, então, da lei especial, em relação às demais questões, aplica-se a CLT supletivamente por força do artigo 28, parágrafo 4º da própria Lei Pelé. Então, a Lei Pelé diz que toda vez que houver omissão, nesse caso, nós vamos nos reportar à CLT. Incide o artigo 482 da CLT na apreciação daqueles deveres dos artigos 38 e 28 da Lei Pelé,
a que nos referimos no início, para a justificativa da atuação do poder disciplinar consistente na despedida por justa causa. Mas a aplicação subsidiária da CLT ela não resolve o problema, porque a CLT não prevê indenização em caso de despedida do atleta por justa causa. Cabe indenização, então, à entidade empregadora, já que a CLT não prevê para as demais relações de trabalho? Na transferência do atleta para outra entidade, é devida a cláusula indenizatória desportiva. Então, a própria Lei Pelé prevê a possibilidade de indenização, de cláusula indenizatória desportiva, em razão de conduta do atleta. Então, a lei especial já inova nesse assunto em relação à CLT. A indenização é devida pela quebra do contrato que leva ao descumprimento da obrigação de trabalhar pelo tempo ajustado do dever de fidelidade. A quebra do contrato, portanto, é hipótese de justa causa, ainda que não queiramos dar esse nome, mas não há dúvida nenhuma de que é. Rompeu no meio do contrato. O que é isso a não ser justa causa? Essa indenização é devida para proteger o investimento feito pela entidade de prática desportiva do atleta. Logo, as mesmas razões impõem a incidência da cláusula indenizatória também nas demais hipóteses de justa causa. Por que só nessa? Valor da cláusula indenizatória. Nesses casos, incide cláusula indenizatória devida pelo atleta no valor pactuado até o limite de 2.000 vezes o salário nas hipóteses previstas na lei. Ela deve incidir também nas demais hipóteses de justa causa. Por que não? A referida cláusula tem a natureza de cláusula penal ou pena convencionada pelas partes para indenizar, né? Já é uma previsão de indenização para o caso de inadimplemento de obrigações. Quanto ao valor, embora a lei preveja a sua pactuação pelas partes e estabeleça esse máximo de 2.000 vezes, com base no artigo 413 do Código Civil, o Judiciário Trabalhista, que é a quem cabe essa apreciação, pode fazer adequação se considerar excessiva. A lei, anteriormente à modificação de 2011, ela previa, por exemplo, que essa cláusula fosse proporcional. Então, proporcional ao tempo restante de contrato. Por que 2.000 vezes só falta 1 ano para terminar o contrato? Não? Então, nada impede que esse valor de 2.000 vezes ele possa ser reajustado pelo Poder Judiciário de forma a adequar o contrato e não tornar essa obrigação excessivamente onerosa para o atleta. Na prática, despede-se por justa causa? É a primeira pergunta que a gente vai fazer, porque nós estamos aqui pensando na hipótese da justa causa em relação ao atleta. E mais ainda na eventual indenização. Então, despede-se por justa causa? Os casos André Luiz e Renato Silva. Em dezembro de 2011, o Fluminense despediu por justa causa o zagueiro André Luiz por comportamento desidioso, ofensa ao dever de diligência. Qual foi a alegação? De que o jogador faltou mais de 20 vezes sem apresentar justificativa para as ausências. Em 2007, o clube despediu por justa causa o zagueiro Renato Silva por ter sido pego no exame antidoping. Em 2014, o Figueirense despediu por justa causa o jogador França. O jogador sofreu um acidente de automóvel em junho após sair de uma festa numa madrugada, que não tem problema nenhum. Mas, apesar dos esforços do clube, o jogador não se submeteu ao tratamento de recuperação proposto e levou, então, o clube, sem outra alternativa, a despedir o jogador por justa causa. Sassá, o zagueiro foi despedido por justa causa em virtude de agressão ao árbitro Maurício Antônio Fioretti. A diretoria do Galo considerou o ato de disciplina imperdoável. Adriano, o jogador Adriano foi despedido do Corinthians por justa causa. Não estou dizendo que o clube tem a razão, não. Estou dizendo que aconteceu o fato. Estou relatando o fato. Alegações: 67 faltas, embriaguez e falta de submissão ao empenho adequado nos treinamentos. Então, deside embriaguez. Adriano disputou apenas 8 partidas e marcou 2 gols. No período, acumulou faltas a treinos e foi multado 2 vezes. As partes fizeram um acordo em juízo. O Flamengo enfrentou problemas semelhantes com o jogador, igualmente despedindo por justa causa. Depois de 76 dias em regime de treinamento no Flamengo, em que faltou a 5 compromissos, não conseguiu sequer abaixar o seu peso da marca dos 100 quilos.
Em agosto de 2009, o jogador Douglas Silva foi despedido por justa causa pelo Curitiba. Entre outros motivos, porque o jogador, alegando problemas pessoais, abandonou o treinamento de preparação para a partida contra o Santo André pelo Campeonato Brasileiro. Ele já havia recebido cerca de 3 advertências por escrito por outros acontecimentos de ordem interna. A que conclusão se chega? Que despede-se por justa causa no futebol brasileiro. E que, nesses casos, aplicar a CLT corresponde ao clube simplesmente perder o investimento feito no atleta. Projeto de lei número 109, que é o que nós estamos aqui nessa audiência pública de forma bastante democrática, e eu parabenizo a comissão por realizá-la. Inclui no artigo 28, a linha C, que prevê o pagamento de indenização pelo atleta à entidade de prática desportiva em caso de despedida motivada do atleta, em valor correspondente àquela que teria direito em caso de rescisão indireta do contrato. Se fosse deixar como está hoje, seria o limite de 2.000 vezes o valor do salário. Neste caso, diante do que está sendo proposto, ficaria no limite de 400 vezes, se eu não me engano. O que não impede da Justiça do Trabalho, no exame do caso concreto, verificando a situação, até fazer a redução, realizar a redução desse valor, adequando às circunstâncias do caso concreto, de acordo com o artigo 413 do Código Civil. Nada impede que a Justiça do Trabalho entenda que é pelo máximo, realmente, mas pode fazer a devida adequação. Inclui no parágrafo 5º do artigo 28, o inciso 6º, prevendo o rompimento do contrato por despedida motivada do atleta. Inclui no artigo 28, parágrafo 11, prevendo como hipótese de despedida por justa causa, além das previstas na CLT, a eliminação do atleta imposta pela entidade de direção desportiva máxima, nacional ou internacional. O meu colega, Pedro Fita, de mesa, ele faz até a observação de que talvez o termo eliminação não seja o termo mais adequado, a título de sugestão apenas a observação. E conversávamos a respeito do assunto e ele propôs banimento e eu conversei com ele e falei que talvez o termo desfiliação ficasse mais apropriado. Faz-se a desfiliação, que não impede que no futuro o atleta, recuperado às vezes até de problema de doping, ele possa retornar à entidade de prática desportiva. Eliminação dá uma ideia de definitividade, banimento também. Talvez o uso da expressão desfiliação, que já consta do artigo 48 da Lei Pelé, fala assim, desvinculação do clube e desfiliação do atleta. Talvez pudesse ser melhor, talvez pudesse interpretar melhor a situação. Então fica aqui a título de sugestão e certamente o Pedro Fita vai falar sobre esse assunto de forma mais apropriada e aprofundada. Bom, conclusões. O exercício do poder disciplinar pela entidade desportiva, ele é sempre necessário à manutenção da ordem interna. Infelizmente, ainda consta do artigo 48 uma grande confusão, porque ali no artigo 48 fala assim, advertência, censura, multa, suspensão, desfiliação, desvinculação, ainda por cima existe a observação ali de que dependeria de procedimento administrativo prévio e autorização da Justiça Desportiva. Ou seja, há uma grande confusão entre as sanções que a entidade de prática desportiva pode aplicar e as sanções que a entidade de administração do desporto, às vezes até através da Justiça Desportiva, pode aplicar. Então, são duas situações absolutamente distintas. Embora as sanções ali sejam trazidas de forma genérica, tem algumas sanções que não podem ser aplicadas pela entidade de prática desportiva. Por exemplo, desvinculação e desfiliação. Ela pode até cumprir a ordem, mas ela aplicar, evidentemente que não. Por outro lado, a observação no artigo 48 de que tem que submeter a prévio procedimento administrativo e decisão da Justiça Desportiva, não cabe em relação ao relacionamento com o atleta. Ou seja, isso daí é atinente
aquelas situações da entidade de administração do desporto. E, às vezes, até as situações de aplicação de sanções à própria entidade de prática desportiva. Então, nesses casos, sim, vai ter procedimento administrativo prévio e vai ter condicionamento à decisão da Justiça Desportiva. Evidentemente, no relacionamento entre o atleta e o clube, não precisa o clube pedir autorização à Justiça Desportiva ou realizar procedimento prévio interno para aplicar multa, para advertir o atleta, para censurá-lo e etc. Né? Esse termo censura até não é o termo mais interessante, não, porque censura dá a ideia de que tem que fechar a boca, não é isso. É advertência. Censura apenas no sentido de que é escrita e advertência no sentido de que é verbal. Bom, então o exercício do poder disciplinar é necessária a manutenção da ordem interna. Ele é informal. Prévio procedimento administrativo é exigível apenas para as entidades de administração e para os julgamentos perante a Justiça Desportiva. São cabíveis a título de sanção, advertência, censura, multa e despedida por justa causa. Há necessidade de regulamentação adequada das sanções disciplinares que a entidade de prática pode impor. Como eu acabei de dizer, é preciso regulamentar de forma adequada o artigo 48. O projeto de lei, que não é o objetivo aqui tão somente as modificações nos artigos 25 e 28, se eu não me engano. O projeto de lei esclarece, o projeto de lei, o que está sendo apresentado agora, esclarece sobre a possibilidade de despedida por justa causa e regula o valor da cláusula indenizatória devida à entidade empregadora. E não só regula, como até limita, né? A jurisprudência, em alguns casos, tem imposto essa indenização até no valor máximo. O estabelecimento do valor, ao contrário do que pode supor, não tem nada a ver com retrocesso social. Pelo contrário, ele vai tornar o atleta mais cuidadoso e responsável pelos seus atos a partir do momento em que ele sabe que será possível ele pagar uma indenização ao clube pelo seu comportamento, desde que devidamente comprovado judicialmente. E permitirá à entidade empregadora se ressarcir da perda do investimento. Do jeito que está agora, aplica-se a CLT e não há qualquer ressarcimento e não há qualquer exigência de responsabilidade do atleta em relação à entidade de prática desportiva. E aí fica por conta da personalidade do próprio atleta, fica por conta da conduta que o atleta acha que deve ter, e nós vimos naqueles vários exemplos dados que o relacionamento, por vezes, não é o relacionamento mais interessante. Então, eu concluo aqui, senhor presidente, agradecendo mais uma vez o convite e esperando que, desta forma, tenha respondido às perguntas que foram endereçadas.